Olá, muito boa noite para você. Nesse 24 de outubro, a gente convida você, telespectador, a fazer um passeio pela cidade e descobrir uma Manaus pouco conhecida. Lugares que você já ouviu falar ou até passou pela frente, mas não observou ou desconhece ainda a importância deles para a história dessa metrópole mais que centenária. No coração da maior metrópole da região norte, construções antigas, ruas e casas centenárias, rostos anônimos, carregados de história. Em Manaus não tinha paralelepípedo, não tinha asfalto, não tinha nada. Falavam só na sola crepe, na borracha, aonde na época dos categas, na época da cirula, os homens usavam, para vestir uma calça, usavam cirula. Certo? As meninas, nós mulheres, usavam uma calça, era tipo cirola, amarrado uma corda. Andar pelas ruas do centro de Manaus é um convite para uma viagem no tempo. Os casarões do século passado, a influência europeia na arquitetura, lugares que muitos veem, mas que poucos conhecem de fato. Apesar das fachadas, né, das aparências, das caras dos edifícios, dos monumentos, por trás disso também existem enigmas, né? Existem segredos, coisas ainda que ainda precisam ser estudadas. Autor de 9 livros, Aguinaldo vai nos acompanhar nessa viagem por esta Manaus quase escondida. Há mais de 25 anos, ele se dedica em reunir fatos sobre a história do Amazonas e da capital. Em quase 3 décadas de estudo, ele descobriu uma Manaus de muitas faces. Nós temos uma Manaus milenar. Nesse espaço aqui, por exemplo, moravam nativos, pessoas que tinham mais de 2, 3 mil anos de existência nesse lugar. Essa própria praça aqui é um cemitério indígena, era um cemitério indígena. E então, com o processo de colonização, de ocupação estrangeira, nós ganhamos esse status de urbes, né? Já estrangeirada, já modernizada, europeizada, e que nós somos hoje, na verdade. Né? Mas que não perde, lá no fundo, aquela sensação de mestiça, né? De cabocla, guardando ainda relíquias e tesouros que precisam ser resgatados. Nós estamos na rua Bernardo Ramos, uma das mais antigas de Manaus. E é aqui também que ficam as casas que são consideradas as primeiras da capital amazonense. Casa 77 e 69. As duas estão passando por reformas. São estruturas que foram construídas na metade do século XIX e que guardam muitas histórias. A independência, a autonomia da província depois, Imagina. Já em 1850. A rua aqui era a rua de moradores a princípio, né? Comerciantes. Na época da borracha, houve todo um processo de ocupação, para você ver ali os casarões, né? Era um lugar de glamour, era um lugar de chique, né? Um lugar de bem morar. Mas depois, com o tempo, a decadência da borracha, e com o advento da Zona Franca, a mudança do eixo comercial da cidade, né, lá para Eduardo Ribeiro, perdeu espaço. E por muito tempo essa casa aqui, por exemplo, foi residência e depois se transformou num escritório de contabilidade. Ela fechou, ficou por muito tempo desocupada e agora a prefeitura está restaurando para transformar num centro cultural. Esses janelões, assim, também são uma característica forte da época, né? Do século passado. E esse era um ponto onde as pessoas costumavam ficar no fim de tarde. Era verdade. As casas eram feitas no nível da rua, à frente, né?
que é uma característica das casas portuguesas, das cidades portuguesas. Então essa cena da gente aqui conversando era bem típica? Bem típica. Às vezes as pessoas no final de tarde, né, depois de toda a rotina diária, se debruçavam nas janelas para observar os transeuntes, né, o término do dia, que as pessoas passeando, voltando do seu trabalho, né? E aqui e acolá tinha as pessoas que colocavam as cadeiras na frente da casa para conversar, trocar ideias, né? Até que chegasse a hora de todo mundo se recolher, né? Não muito distante dali, na rua Frei José dos Inocentes, uma moradora ilustre dá as boas-vindas. É Dona Neganasa, a mais antiga dessa área. Mora nesta casa desde que nasceu em 1924. A família veio da ilha inglesa de Barbados, na América Central. Hoje, aos 95 anos, ela se orgulha de ter visto boa parte da história de Manaus passar diante dos olhos, nesse quase um século de vida. Me orgulho de contar a história da minha cidade, linda, maravilhosa. Aqui eu construí família, eu tenho filhos, netos e bisnetos. Estamos agora diante daquele que foi o primeiro hotel de luxo de Manaus, o Hotel Cassina, inaugurado em 1889. Aqui, grandes empresários, intelectuais da época e políticos importantes desfrutaram do que havia de mais luxuoso no ramo da hotelaria no período áureo da borracha. Disse, inclusive, e há comprovação de que ele foi um dos primeiros hotéis do Brasil a oferecer serviço de city tour com o serviço de táxi movido a automóveis de motor a combustão, né? O carro. Antes era charrete, fazia-se tudo com charrete, movido a cavalo, né? Então eles vão fazer essa inovação. Depois de 1940, de um tempo fechado, ele reabriu como Cabaré Chinelo, né? Que era, na verdade, um point boêmio, né? A estrutura, erguida na rua Governador Vitório, recebeu o nome em homenagem ao proprietário André Cassina. O prédio, que viveu momentos de glória, hoje está em ruínas, mas deve renascer como um novo espaço. Cidade marcada pela influência estrangeira, um prédio histórico imponente na orla de Manaus remete a um período de economia pujante. A cervejaria Miranda Corrêa foi o primeiro grande empreendimento industrial inaugurada no início do século XX, numa época em que a procura pela bebida começava a crescer por aqui. Implantar essa fábrica, primeiro para suprir a demanda, segundo para fazer concorrência com os outros, né, que forneciam a cerveja. E então eles fizeram um mega projeto, né, que foi inclusive obstaculizado por políticos daqui do Amazonas, que tinham outros interesses, né, mas enfim a obra, depois de quase 4 anos em construção aqui nesse lugar, né, ela foi concluída e se tornou um símbolo para a cidade. Não apenas por fornecer esse produto, né, que é maravilhoso, que na Europa é considerado remédio. Então, mas por gerar uma demanda de empregos, né, e valorizar a cidade, já que o prédio foi considerado um dos mais altos do Brasil na época, né, e um dos primeiros a ter elevadores. Em agosto de 2017, o prédio chegou a pegar fogo. Hoje está desativado, mas a estrutura segue resistindo ao tempo, como tantos lugares simbólicos da cidade, que ajudam a manter viva a história dessa Manaus que ainda clama por ser descoberta.
E hoje à tarde foi inaugurado o Centro Cultural Oscar Ramos, que vai funcionar nas duas casas mais antigas da cidade, a 69 e a 77, citadas aí na reportagem, e que ficam na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico de Manaus. O espaço é uma homenagem a um dos mais renomados artistas do Amazonas, que morreu em junho deste ano. No próximo bloco, a gente continua falando de Manaus e ainda o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de um dos suspeitos no caso Flávio. Eu te conto tudo daqui a pouco. Agora em Manaus são 8h13 e eu volto já.